noite. É mais uma vez que estamos aqui presentes nesse primeiro Congresso Internacional de Gestão Comercial e primeira semana acadêmica do curso de Gestão Comercial do campus Assis Chateaubriand, do IFPR Paraná. Muito boa noite. Gostaria primeiramente de agradecer a todos os colaboradores que estão viabilizando a realização desse evento. Não vou nominar agora, mas até o final do evento eu vou nominar um por um, porque cada um tem uma importância relevante no processo, uns mais, uns menos, mas sem a contribuição de cada um deles, nós não poderíamos estar realizando esse evento hoje. Tenho uma grata satisfação também de poder contar com o apoio da reitoria, em especial da Diretoria de Relações Internacionais, na pessoa do Kleber Serafim, e o apoio que nós temos também do nosso reitor, o professor Zanata, o Dacir Zanata, e gostaria de aqui agradecer especialmente, ao nosso palestrante da noite, nosso querido professor César Gomes de Freitas. Ele que vai nos abrilhantar com as suas palavras, com o seu conhecimento, com a sua experiência profissional, falando sobre a importância da logística para as empresas comerciais. Nós estamos tratando de temas extremamente relevantes desde a nossa terça-feira, desde a nossa primeira palestra, onde tratamos sobre a questão do panorama econômico, os impactos em relação ao Covid, depois falamos sobre liderança sustentável, ontem falamos também sobre o mínimo existencial, ou seja, como que tem impactado, essa nossa situação pandêmica para todos nós cidadãos. Nós também tratamos aqui da questão da internacionalização das empresas, tratamos do perfil dos nossos empreendedores, e a cada dia que passa nós vamos entrelaçando essa engrenagem, de modo que até o final desse curso a gente tenha abrilhantado o nosso conhecimento de modo com que nós possamos compreender melhor o nosso papel na sociedade como profissionais, mas principalmente como seres humanos. Nós passamos por um momento de crise global, nós passamos por uma situação delicada, onde as pessoas se exaltam, onde as pessoas perdem o controle emocional e acabam causando grandes problemas de convivência, grandes problemas profissionais e assim por diante. Nós temos aqui a satisfação de ter profissionais do mais alto gabarito. Vocês podem observar que a formação desses colegas e as suas experiências profissionais são de altíssimo nível. E isso tem abrilhantado, tem dado um brilho extra para nosso evento. E hoje não é diferente. Hoje nós temos o professor que ele é efetivo do Instituto Federal do Acre, o IFAC, do qual eu tive a grata satisfação de conhecer. E lá em 2010, eu tive a grata satisfação de ter um contato direto com o professor César, lá no campus de Cruzeiro do Sul. Como esse nosso Brasil é grande, como o nosso Brasil é lindo e como o nosso Brasil é especial. Muitas pessoas falam do Acre, que é tão longe, é diferente, isso aqui e tal. Quando você conhece a realidade de cada região, você entende o quão bonito é o nosso país e o quão é importante cada um dos seus estados na contribuição da nossa nação, na contribuição da nossa economia e principalmente na contribuição da nossa cultura. Nós somos um país miscigenado, nós somos um país que dentro de nós mesmos, nós temos um pouco de cada parte do mundo. E em cada estado nós temos um pouco de cada estado, da cultura, da gastronomia, da parte econômica, pessoas que congratulam conosco seus conhecimentos, e nós só temos a ganhar com isso. E o dia de hoje é extremamente importante para nós que estamos fazendo o curso na área de gestão comercial e para todos os outros cursos que são relacionados ao eixo de gestão, ou seja, cursos relacionados à gestão e organização empresarial. Nosso colega César é doutor em ensino, através do Instituto Oswaldo Cruz, é mestre em desenvolvimento local, pós-graduado em gestão econômica e financeira e graduado em ciências contábeis e administração. Olha só, gente, o cara tem o pacote todo quase da gestão. Pensa só o quão grande é o conhecimento desse nosso colega. E ele vem de maneira voluntária. E isso eu gostaria de frisar também a todos os nossos participantes. Todos os nossos palestrantes estão doando o seu tempo e o seu conhecimento de maneira voluntária. Está aí mais um exemplo e mais uma prova que o trabalho solidário, que a contribuição
e cada um dando o que tem de melhor, que é o seu conhecimento, para nós, é que nós temos que valorizar cada vez mais a participação dessas pessoas. Hoje somos nós que estamos precisando do professor César para brilhantar o nosso evento. Daqui a alguns dias ou meses, ele pode estar precisando de nós. E nós estaremos, e eu falo em nome do Instituto Federal do Paraná, nós estaremos aqui em pé e à ordem, disponíveis e prontos para lhe atender também, professor César, como todos os demais colegas. Então, para não delongar mais a minha fala de hoje, e dizer que nós teremos uma grande fala, uma grande pessoa falando conosco, nós temos a honra de convidar agora para ficar à vontade, professor, que este evento sirva de modelo para muitos outros, aonde nós possamos demonstrar que a colaboração de todas as instituições e a participação de forma voluntária, solidária, de todos os contribuintes, nunca vai diminuir a importância e a relevância do evento. Tamanho é o currículo e a experiência de todos os que passaram por aqui e ainda vão passar. E lá saliento, com a maior boa vontade e a gratificação dos seus trabalhos. Professor César, muito boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, meu amigo Alexandre. Boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer imenso, uma alegria inenarrável poder estar junto com vocês aí do Instituto Federal do Paraná, poder contribuir um pouquinho e também, quem sabe, aprender. Estamos aqui também para aprender um pouquinho com vocês. Tenho certeza que as perguntas serão bastante vão gerar um debate bastante interessante para que a gente possa também aprender um pouquinho com todos vocês. Quero agradecer o convite do Instituto Federal do Paraná para participar deste importante evento. É uma honra realmente poder dividir um pouquinho e aprender um pouquinho com vocês, como eu já falei. O nosso tema de hoje é a importância da logística para as organizações comerciais. Por que a logística é tão importante para as organizações comerciais? Eu diria que a logística é importante para qualquer empresa, para qualquer organização. E a pandemia ressaltou a importância da logística para as empresas e para as organizações. A pandemia, se a gente voltar um pouquinho no tempo, fala lá de março, a pandemia ela causou uma ruptura nas cadeias de suprimento globais. Lembrem-se que houve problemas sérios com relação ao compra de materiais hospitalares, de insumos, máscaras, respiradores. Houve problemas sérios com relação a isso que afetou o mundo todo. Para a gente ter uma ideia, a China ela produz 95% dos insumos das EPIs de um modo geral. E aí talvez você possa se perguntar assim, mas por que todo mundo compra isso da China? Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma máscara comum, ela comprada na China, ela sai para o governo 6 centavos. Produzir essa mesma máscara aqui no Brasil, o custo dela seria 26 centavos. Então, é óbvio que há preferência do governo por buscar, né, esses insumos onde é mais barato, onde o custo é menor. E isso não vale só para produtos da área de saúde. Um segundo exemplo que eu poderia dar para vocês, a Porto Belo, que é uma empresa do sul do país, ela trabalha com produtos de finalização de construção, né? Aquela parte final da construção, azulejos, esse tipo de produtos. E ela usa uma certa lixa especial para fazer o trabalho dela, como insumo.
de março para cá, ela teve problemas em comprar esse produto lá na China e ela conseguiu um fornecedor substituto francês, só que o custo dessa lixa nesse fornecedor francês era 58% maior do que o que ela comprava, o que ela estava acostumada a comprar na China. Então percebam que essa quebra das cadeias de suplemento trouxe problemas para diversas empresas, para diversas organizações, e como eu falei, ressaltou a importância da logística para as outras empresas, para todo mundo, né? Para o mundo de uma forma geral. Percebam que a logística ela faz parte do nosso dia a dia. Na nossa casa, inclusive, a logística está presente. Eu podia citar o exemplo da logística de suprimentos, né? Quer dizer, você não fica chateado quando você vai buscar alguma coisa no armário e não tem lá, faltou. Isso é um problema logístico, né? Então, trazendo para a realidade das empresas, das organizações, o que é a logística? A gente podia definir logística como todo o esforço que as empresas fazem para fazer com que os seus produtos cheguem até o seu consumidor. Mas não é só chegar ao consumidor, tem que chegar ao produto certo, no lugar certo, na hora certa, da maneira correta, pelo menor custo possível. Vou dar um exemplo, eu sei que a hora não é boa para esse tipo de exemplo, mas vamos dar o exemplo da pizzaria. Quando você liga para uma pizzaria, você quer rapidez, você quer agilidade, você quer o máximo, mínimo de tempo possível que a pizza esteja na sua casa. Então perceba, a pizzaria tem que fazer um esforço, tem que fazer todo um processo, tem que fazer todo um sistema para que ela consiga produzir a pizza no menor tempo possível, essa pizza chegue até o consumidor na casa certa, porque não adianta chegar no seu vizinho, não adianta chegar perto da sua casa, tem que chegar na sua casa, no lugar certo, com o menor tempo possível, também de maneira correta, porque não adianta vir a pizza toda virada, toda grudada na tampa, então ela tem que estar da maneira correta e pelo menor custo possível. Então perceba, não adianta ser rápido e você pedir uma pizza calabresa e chegar para você uma pizza portuguesa. Você não vai ficar feliz, você não vai ficar satisfeito. Também não adianta ser rápido a pizza certa, mas chegar no seu vizinho, não chegar na sua casa. Ou vir a pizza certa da maneira correta, mas demorar 2 horas para chegar na sua casa. Então perceba que o esforço das. Eu estou dando o exemplo da pizzaria, mas poderia dar exemplo de. Isso vale para qualquer empresa, para qualquer organização. Você tem que fazer com que o seu produto chegue no lugar certo, na hora certa, da maneira correta, pelo menor custo possível. Isso vale para todas as empresas e para todas as organizações, inclusive e com muita importância para as empresas comerciais. E a pandemia também ressaltou isso. De repente, os pontos comerciais fecharam, as lojas não poderiam mais abrir as suas portas. Só restou o delivery, só restou a venda online. Só que não adianta só vender. Você precisa entregar esse produto, você precisa fazer com que esse produto chegue até o seu consumidor. Você precisa fazer com que ele não só chegue, mas chegue o produto certo, no lugar certo, na hora certa, da maneira correta, pelo menor custo possível. E a logística, ela tem 4 pilares a logística dentro das empresas, dentro das organizações. O primeiro pilar são os processos. Não adianta você fazer, mas você tem que fazer da forma correta. Então você precisa estudar, você precisa analisar, você precisa avaliar a melhor forma de se fazer, de se realizar os processos, a logística na sua empresa, na sua organização. E não basta só você fazer da forma correta. E para fazer da forma correta, você precisa ter pessoas, que é o segundo pilar. Pessoas competentes, pessoas capacitadas que possam realizar esse trabalho.
você precisa também, o terceiro pilar é a estrutura. Você precisa ter uma boa estrutura. E quando a gente fala de estrutura, nós estamos falando de equipamentos, nós estamos falando de estrutura de armazenagem, de estocagem e assim por diante. O quarto ponto, falei de processos, falei de pessoas, falei de estrutura. O quarto pilar da logística é a tecnologia. Eu vou tentar mostrar para vocês como a tecnologia é importante. Vou tentar mostrar para vocês a importância da tecnologia para as empresas e para as organizações. O Schumacher, só me ajuda. A apresentação tá aparecendo aí? Rafael Schumacher. Quando a gente fala em logística, nós temos 3 subsistemas da logística nas empresas e nas organizações. O primeiro deles é a logística de suprimentos. Quando a gente fala em logística de suprimentos, nós estamos falando em todo o esforço que as empresas fazem no sentido de fazer com que os seus produtos, seus insumos, cheguem até o seu consumidor. Então, nós estamos falando aqui de insumos e matérias-primas, basicamente. Esses insumos e matérias-primas são comprados, né, em empresas, em organizações. E aqui eu tenho um esquema aqui que vai ajudar vocês a entender isso. Quando eu falo da logística de suprimentos, nós estamos falando dessa primeira etapa da logística das empresas e das organizações. Então, todo o esforço, todo o trabalho que é feito para que o fornecedor envie o seu produto, aqueles produtos que nós precisamos para as nossas empresas, para as nossas organizações. Bem rapidamente, eu vou falar de alguns pontos importantes dessa logística de suprimentos. A primeira delas é a escolha do fornecedor. Nós precisamos escolher o nosso fornecedor de uma maneira muito acurada, de uma maneira muito cuidadosa. Porque o relacionamento que a empresa tem com o seu fornecedor ele é muito importante, porque é uma parceria. Hoje as empresas, inclusive, trabalham com o conceito de parcerias estratégicas para que consigam desenvolver os seus processos e cresçam junto com os seus fornecedores. Mas não adianta só você escolher bem o seu fornecedor. Você precisa também avaliar esse fornecedor. Avaliar o fornecedor no sentido de avaliar se ele continua prestando um serviço de qualidade, se ele continua prestando um bom serviço para você no decorrer do tempo. Eu costumo fazer uma comparação que fornecedor é como namorado, namorada. Começo de namoro é sempre uma beleza, né? Ele te manda flores, ele te leva para jantar, ele abre a porta do carro. É que o passar do tempo ele para de fazer essas coisas. Fornecedor, e aí você às vezes fica com medo de trocar de fornecedor. Então, de repente, o som tá bom? Vocês estão ouvindo bem? Eu vou tirar aqui o fone, talvez fique melhor. Vocês me avisam aí se está melhor ou não. Eu estava falando do fornecedor. Então, o fornecedor não é o relacionamento da empresa com o fornecedor não é casamento. Você não precisa ficar com o fornecedor que você escolheu para o resto da vida. Você pode trocar. Não está fazendo um bom serviço, não está prestando um bom atendimento, você troca de fornecedor. Simples assim. Além da questão da escolha do fornecedor e da avaliação do fornecedor,
A empresa comercial ela precisa ter uma boa política de compras dos seus fornecedores. Nós vamos fazer essas compras semanais, quinzenais, mensalmente. Então, tudo isso tem que ser muito bem avaliado para que você possa desenvolver uma logística de suprimento correta, bem estruturada. E, óbvio, não podemos escolher do transporte. Tem toda uma gestão de transporte para esse produto sair do seu fornecedor e chegar até a sua empresa. E quero fazer um adendo aqui, muita gente confunde logística com transporte. Transporte é uma das atividades da logística, mas a gente vai tentar mostrar aqui para vocês que tem muito mais atividades importantes além do transporte que é relacionado à logística. A segundo subsistema logístico é a chamada logística interna das empresas e das organizações. Quando a gente fala de logística interna, tem algumas coisas que você, como futuro gestor, precisa estar atento. A primeira delas é a questão da gestão do estoque. Toda a logística interna começa com a gestão do estoque. Os insumos e matérias-primas chegam até a sua empresa, os produtos que você usa no seu dia a dia, embalagens e etc., chegam até a sua empresa, eles precisam ser alocados em algum lugar, e alocados de maneira correta, de maneira eficiente. Por isso, a importância da gestão dos estoques dentro das empresas, dentro das organizações. Outro ponto importante da logística interna é o manuseio e a movimentação. Eu quero chamar a atenção de vocês que grande parte dos acidentes que acontece exatamente no manuseio e na movimentação. Eu costumo brincar com os meus alunos que a mercadoria ela não comete suicídio, ela não pula da estante, da prateleira. Ela vai cair, ela vai ter um incidente quando você estiver manuseando, quando você estiver movimentando ela. É o exemplo do seu celular. Seu celular nunca cometeu suicídio, nunca pulou da mesa, nunca pulou da sua cama. Quando você quebrou o seu celular, foi quando você estava manuseando ele, e aí você deixou ele cair. Isso acontece também nas nossas empresas, nas nossas organizações. Então, o manuseio e a movimentação geram uma grande quantidade e a maior percentual de perdas para as nossas empresas, para as nossas organizações. É aquela lata que amassa, é aquela embalagem que se rompe, porque vocês fazem compra, quando você vai no supermercado, pega aquela lata amassada, você não fala, que bonitinha a lata amassada, vou levar ela para casa. Você não faz isso. Você pega a lata amassada, devolve na prateleira e pega outra que não esteja amassada. Então, isso gera prejuízos, isso gera perdas para as empresas e para as organizações. Outro ponto importante dessa logística interna, e é importante principalmente para as empresas comerciais, é a gestão da armazenagem. E aí talvez você deva estar perguntando assim, mas qual a diferença entre estocagem e armazenagem? Quem trabalha com a logística, quem estuda a logística, aprende a diferença entre essas duas atividades. E é importante você saber essa diferença. Quando a gente fala em estoque, nós estamos falando em insumos e matérias-primas. É o que você usa para produzir o seu produto e os materiais que você usa no seu dia a dia. Produtos de limpeza, produtos de escritório, isso são insumos, isso são matérias-primas. Isso é trabalhado no estoque. Quando a gente fala em armazenagem, nós estamos falando de produto acabado, de produto pronto para se vender, para se entregar para o consumidor final. Isso é armazenagem. E nas empresas comerciais, exatamente por isso, a armazenagem tem uma relevância grande para o sucesso dessas empresas. E por último, mas não menos importante, nós temos a distribuição física, o sistema de distribuição física, que é todo aquele esforço que a sua empresa vai fazer para que o seu produto chegue até o consumidor final, que o seu produto chegue até o seu consumidor, produto certo, no lugar certo, na hora certa, da maneira correta, pelo menor custo possível. E
Quando a gente fala em distribuição física, é óbvio, a gente está falando de transporte também, assim como falamos lá no começo, estamos falando de um bom processo de uma roteirização. Muitas empresas têm prejuízos ou um gasto muito maior devido a erros na roteirização ou por não fazerem um bom processo de roteirização das suas entregas, o que causa um grande prejuízo, como eu falei, para essas empresas, para essas organizações. Quais os fatores que tornam a gestão logística imprescindível? Por que a logística é tão importante para as empresas comerciais? O primeiro ponto é que uma boa logística, uma logística bem feita, uma logística bem elaborada, bem planejada, ela ajuda na redução do tempo para que possamos entregar o nosso produto para o nosso consumidor. Percebam, senhoras e senhores, que o tempo, hoje, ele é um elemento extraordinário. E por que ele é um elemento extraordinário? Porque o consumidor, os nossos consumidores estão cada vez mais exigentes. O consumidor, na verdade, ele espera, pelo menos ele quer isso, que ele saia da loja e o caminhão de entrega já esteja atrás para entregar a mercadoria dele. Ele já quer que a coisa aconteça a maneira mais rápida possível. Ele não quer esperar 2 dias para receber o seu produto. Ele não quer esperar 24 horas para receber o produto que ele comprou. Ele quer receber o mais rápido possível. Por isso, o tempo ele é tão importante hoje para as empresas comerciais. Quanto mais rápido você atender o seu consumidor, maior vai ser a boa referência que ele vai ter da sua empresa, da sua organização. O segundo ponto importante é a eficiência. E a eficiência ela é fundamental hoje para qualquer empresa, para qualquer organização. Eficiência no sentido de fazer da forma correta, fazer da melhor forma possível, para se fazer só uma vez, para não precisar fazer várias vezes o mesmo serviço. Perceba, vamos dar um exemplo do comércio eletrônico. Imagine o prejuízo que uma empresa de São Paulo, por exemplo, tem de mandar um produto aí para o oeste do Paraná e mandar o produto errado. Ele vai ter que trazer esse produto de volta, vai ter que fazer a logística reversa, trazer esse produto de volta para mandar o produto correto agora de volta para o oeste do Paraná. Olha o prejuízo que a empresa tem, que seria apenas um envio, passa a ser 3. O que enviou errado teve que voltar e ir de novo o produto certo. Isso é um custo extraordinariamente alto para as empresas. Então, a eficiência ela deve estar presente nas empresas, nas organizações. E o terceiro aspecto é o custo. Uma logística bem feita, ela tem a capacidade de reduzir de maneira extraordinária os custos de uma empresa, de uma organização. Para vocês terem uma ideia, as pesquisas indicam que o custo logístico das empresas, das organizações, varia de empresa para empresa, obviamente, mas ela varia de 10% a 40%. Então, é um percentual muito alto, é um percentual bastante alto do custo, o percentual de custo logístico para as empresas e para as organizações. Então, é óbvio que ela tem que fazer uma boa logística, a melhor logística possível, para que haja essa redução de custos, porque essa redução de custos pode, inclusive, ser passada para o consumidor. E aí ela vai poder brigar de uma forma mais efetiva com os concorrentes através dessa redução de custo. Tudo isso é possível através de uma boa gestão logística. Então, com a boa gestão logística, a gente consegue uma redução do tempo. Então, você vai entregar o seu produto em um tempo menor, consegue uma maior eficiência, fazer os processos de maneira correta, e você consegue uma redução de custos. Isso é extremamente importante para qualquer empresa, para qualquer organização.
E agora eu queria falar um pouquinho, antes de abrir para as perguntas, que eu acho que o bate-papo vai ser o mais interessante da noite, falar um pouquinho da tecnologia na logística. Eu queria chamar a atenção de vocês para dois aspectos importantes que a tecnologia vão revolucionar de maneira muito forte a logística das empresas e das organizações. A primeira delas, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar do carro autônomo. Carro autônomo é um protótipo que já existe aí pelo mundo, já está em uso, que é o carro que não vai fazer uso de motorista. Carro autônomo é um carro que vai andar sozinho, tem sensores, e esses sensores vão possibilitar que ele possa andar sozinho. Eu quero chamar a atenção de vocês que os nossos amigos taxistas, eles estavam reclamando do Uber. O Uber tirou mercado dos táxis. Imagine agora com um carro autônomo, que nem motorista mais vai precisar. E perceba quanta gente vai ter que procurar outra coisa para fazer. Motorista de Uber, motorista de táxi, motorista de caminhão. Caminhão? Sim, caminhão, porque já existem protótipos de caminhões autônomos. Nas rodovias norte-americanas já tem protótipos de caminhão que andam sem motorista. E é engraçado, até chega a ser engraçado, porque eles, hoje, para não assustar ninguém, eles estão colocando uma pessoa no banco do passageiro, que ele fica ali sem fazer absolutamente nada, mas só para ninguém assustar de ver um caminhão sozinho andando pelas estradas, que alguém vai pensar que uma entidade tomou conta do caminhão, o caminhão saiu andando sozinho. Então, para evitar isso, eles colocam alguém ali do lado, só para ficar, sem fazer nada, só para ficar ali observando as coisas. Então, dentro de pouco tempo, isso já está rolando lá nos Estados Unidos, nós teremos caminhões autônomos. Agora, você imagina, pega o caso aqui do Acre, de onde eu estou falando, que o ganho que as empresas não vão ter com um caminhão autônomo. O caminhão autônomo não vai precisar parar para dormir. Então, o caminhão vai vir direto. Então, uma viagem que dura 4, 5 dias vai levar 2. E quero chamar a atenção de vocês um segundo elemento, que são o uso de drones para as entregas. A Amazon já está utilizando drones. E os drones vão revolucionar a entrega, vai ser muito mais eficiente, vai ser muito mais rápida a entrega através do uso de drones. E aqui eu trouxe uma notícia para vocês do mês de setembro, que coloca exatamente sobre isso: delivery de comida por drones. Em primeiro teste realizado no Brasil, equipamento de 6 motores reduziu o trajeto de 12 para 2 minutos. Olha aí aquela questão da pizzaria que eu falei, olha a questão das lanchonetes. Olha como sua pizza, seu lanche, sua comida vai chegar muito mais quentinha, de forma muito mais rápida na sua casa, a partir do momento que as empresas começarem a utilizar os drones para fazer o seu trabalho. E isso é uma necessidade, eu quero chamar a atenção de vocês. E por que é uma necessidade, senhoras e senhores? Porque porque a concorrência ela está cada vez mais acirrada. A primeira pizzaria que começar a fazer entrega utilizando o drone, que vai ser mais eficiente, vai ser mais rápida, vai ser mais ágil, vai começar a ganhar consumidores dos concorrentes. Eu estou dando o exemplo da pizzaria, que é um exemplo mais prosaico, mas isso vale para qualquer empresa, para qualquer organização. Farmácia entregando remédios por drone de maneira rápida, de maneira eficiente, restaurantes, enfim, isso vale para qualquer tipo de empresa, para qualquer tipo de atividade. E não é só a questão da concorrência, é importante deixar isso bem claro. É também importante para o consumidor ele está cada vez mais exigente, nós já falamos sobre isso. Talvez no tempo de alguns dos seus pais, com certeza no tempo dos seus avós, se sua avó comprasse uma geladeira
a geladeira chegasse em casa arranhada ou amassada, provavelmente a sua avó falaria assim, tudo bem, não tem problema, deixa ela aí, vou botar virada para a parede, aqui está tudo certo. Imagine se você compra uma geladeira e essa geladeira chega na sua casa amassada ou arranhada. O que você fala? Deixa aí, vou ficar com ela? Não, você fala, devolve. Eu quero uma do jeito que eu vi lá na loja, bonitinha, inteirinha, sem nenhum tipo de problema. Por quê? Porque nós, como consumidores, estamos cada vez mais exigentes. Nós estamos cada vez mais cobrando cada vez mais as empresas e organizações. E perceba, isso faz com que a logística ganhe uma relevância, ganhe uma importância muito maior nos dias de hoje. A logística já deixou de ser uma atividade marginal, apenas operacional, e passou a ser uma atividade estratégica para todas as empresas, para todas as organizações. Eu queria aproveitar, né, esse nosso bate-papo para tentar mostrar para vocês, eu espero ter conseguido, a importância da logística para as empresas comerciais. E aí a gente fica aberto aqui para o bate-papo, fica aberto aqui para as perguntas, para que a gente possa interagir. Eu acho que vai ser melhor, vai ser mais enriquecedor do que eu só ficar falando aqui. Alexandre, eu acho que podemos ir para as perguntas. Agradeço mais uma vez o convite, espero ter atendido as expectativas e, Alexandre, mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado ao Instituto Federal do Paraná pelo convite e pela oportunidade de ter esse bate-papo aqui com todos vocês. Muito obrigado. Alexandre? Olá. Tá me ouvindo agora, professor César? Agora eu tô. Ah, ok. Não, é que na hora que o senhor me chamou aqui, eu fui conectar e eu acho que eu cliquei errado na minha cam aqui. Estou sem câmera agora, mas é que já entro, tá? Estou habilitando. Beleza, beleza, então. Gostaria de agradecer primeiramente ao professor César por suas brilhantes palavras e dizer que é de grande importância para nós estar ouvindo algumas temáticas aí relacionadas à logística e principalmente as tendências, né, professor? Essas tendências que nos deixam, às vezes, felizes por um lado, dependendo do lado que a gente está, né? Como consumidor, a gente tem muito mais conforto, às vezes muito mais segurança nas entregas dos nossos produtos que nós encomendamos. E agora tem o outro lado, né? Do empresário, do empreendedor, que ele acaba tendo esse tipo de concorrência aí, e às vezes é bastante desleal até, caracterizando alguns tipos de investimentos e assim por diante. Mas vamos lá abrir para as perguntas, então. E assim que o senhor for respondendo, a gente vai se organizando ali. Eu só vou colocando minha câmera aqui no ar de novo. Hein? Beleza? Fique à vontade. Já temos as perguntas no ar aí. A logística é uma área que tem uma função importante. Você acha que demorará muito para a tecnologia de carros autônomos tomar o lugar dos nossos motoristas rodoviários? Priscila, é uma tendência, como eu falei, nos Estados Unidos já há experiências, já estão havendo experiências com relação a caminhões autônomos.
E aí não é só os motoristas que trabalham em estrada, né? Lembrar que temos motorista de ambulância, motorista de Uber, motorista de táxi, motorista de ônibus. É uma série aí de complicações aí para esse pessoal que vai ter que, como eu falei, buscar alternativas, né? De repente, o que vai acontecer é que o que eles fizeram a vida toda, de uma hora para outra, não vai ter mais utilidade, né? Então, eles teriam que buscar novas funções, novas recolocações no mercado de trabalho. O pessoal mais novo, isso é relativamente fácil, mas o pessoal que é um pouco mais experiente provavelmente vai ter uma certa dificuldade. Só quero chamar a atenção de vocês. Vocês estudaram lá a Revolução Industrial, né? Isso acontece desde que o mundo é mundo. Quando criaram lá o tear mecânico, teve gente que ficou bravo, teve gente que teve que procurar outra coisa para fazer na vida. Faz parte do processo, faz parte da vida desde sempre, desde a Revolução Industrial. Então, é um processo, eu diria, natural e que é questão de tempo, Priscila. A verdade é essa. O Edilson pergunta, apenas por curiosidade, na sua opinião, a pandemia antecipou ou está antecipando em quantos anos a evolução tecnológica na logística? Edilson, os especialistas estão dizendo aí que essa antecipação tecnológica aí foi coisa de 10 a 15 anos, né? Antecipação. A questão do home office, a questão da comércio eletrônico. A gente precisa lembrar o seguinte, que até pouco tempo atrás, comércio eletrônico ele era utilizado por pessoas com menos de 30 anos, na grande maioria, né? Que é o pessoal tecnológico, que já nasceu com a tecnologia. O pessoal mais velho não fazia compra online. Minha mãe, por exemplo, tem 85 anos, ela nunca usou um computador e tenho certeza que nunca vai usar. Então, esse pessoal mais experiente teve, de uma hora para outra, que se adaptar a conversar com os netos pela tela do celular, aprender a usar videoconferências e assim por diante. Então, percebam que a tecnologia, a pandemia, virou o mundo de cabeça para baixo, inclusive do pessoal mais experiente que teve que se adaptar às tecnologias. Nós tivemos que nos adaptar, né? Nós, professores, ao ensino remoto, vocês, alunos, com ensino remoto, e, claro, tem um lado negativo, mas tem um lado positivo. Essa nossa conversa é um exemplo disso, né? Quer dizer, eu estou aqui em Rio Branco, no Acre, a mais de 4.000 quilômetros de distância de vocês, e estamos tendo essa oportunidade aqui de ter essa troca de conhecimentos, essa troca de informações. É o lado positivo. Então, tudo tem os dois lados, né? Vamos colocar assim. Espero ter te respondido, Edilson. O Alessandro pergunta se na área da logística, se eu acredito que ela vai ser 100% automatizada ou pode haver alguma área que não tem como informatizar ou automatizar. Vou te dar um exemplo, Alessandro, da gestão da armazenagem. Até um tempo atrás, quando a gente falava em profissionais, em pessoas que trabalhavam na área de armazenagem, nós falávamos de pessoal mais velho e nós falávamos de pessoal sem muita instrução. Por quê? Porque era o famoso chapa, né? Aquele pessoal que carregava peso, carregar caixa, carregar peso. O pessoal, via de regra, que trabalhava nos armazéns era um pessoal mais velho, sem instrução.
Hoje, isso mudou completamente. E cada vez mais a gente percebe isso. Por quê? Porque com a adoção de sistemas de informação para armazenagem, no caso da armazenagem especificamente, é o WMS, o Warehouse Management System, que é um sistema específico para armazenagem, você precisa mudar o perfil do pessoal que trabalha no armazém. Agora é um pessoal mais novo e com um alto grau de instrução para poder entender o sistema, para poder trabalhar com o sistema, para poder contribuir melhor para a empresa através da utilização do sistema. Então, essa mudança de perfil não é que vai acabar com as pessoas, não é que não vai ter mais pessoas trabalhando. Vão ter menos pessoas trabalhando, é verdade, mas nós vamos ter empregos melhores. Em que sentido? Pessoas mais qualificadas, pessoas com um conhecimento maior. É o que aquele economista Schumpeter falava da destruição criativa. Você vai ter empregos diferentes e provavelmente melhor, vão exigir uma melhor qualificação e vão, consequentemente, pagar mais. O Rafael pergunta: você acredita que o Brasil tem condições de acompanhar no mesmo ritmo as mudanças que estão ocorrendo na área logística do mundo afora? Eu creio que sim, o Rafael, pelo seguinte, porque as empresas brasileiras, nós temos muitas empresas que são players mundiais. E a gente não pode esquecer que em áreas que muitas vezes a gente esquece. Pega o exemplo da Embraer. A Embraer é uma empresa extraordinariamente tecnológica, faz aviões e que concorre de igual para igual no mundo todo. E é muito legal, já que estou falando da Embraer, se você quiser dar uma pesquisada para aprender um pouquinho mais sobre cadeias de suprimento globais, dá uma olhada, dá uma pesquisada no seu sistema de busca aí que você preferir, coloca lá cadeia de suprimento da Embraer. Você vai ver que é o mundo todo. Vem parte do avião dos Estados Unidos, parte do Japão, parte da França, parte da Bélgica. É o mundo inteiro como fornecedor. Trazem tudo para cá, montam um avião e entregam para os clientes. Então, eu acredito que sim, porque as nossas empresas, grande parte das nossas empresas, brigam de igual para igual com as empresas do mundo. Alexandre, em nossa região, oeste do Paraná, está ocorrendo muitos investimentos de cooperativas em frigoríficos. Qual gargalo logístico podemos enfrentar? Schumacher, eu teria que dar uma estudada específica aí na região, mas o gargalo logístico principal que nós temos no Brasil, e aí eu vou falar de modo geral, é o problema da infraestrutura das nossas estradas. O principal modal que nós utilizamos no Brasil é o modal rodoviário. E, infelizmente, né, a péssima qualidade das nossas estradas acaba cobrando um preço, aumentando de maneira muito alta o tal do custo Brasil, né? Então, o principal gargalo talvez seja infraestrutura. Ok, professor César. Acabou com a minha pergunta, hein? Não, é porque, como eu falei, eu na verdade, eu precisaria dar uma estudada aí para conhecer de maneira mais específica a região. Mas falando de modo geral,
falando de Brasil, do modo geral, é a questão da infraestrutura. Sim, é que a gente tem uma dúvida muito grande aqui na região. A região oeste do Paraná é uma região ímpar, é uma região ímpar. Eu já tenho rodado esse Brasil de ponta a ponta também, tenho visto algumas coisas, algumas regiões muito promissoras do país. Mas aqui na região oeste a gente tem um SRI, que é um Sistema Regional de Inovação, nós temos um Conselho Estadual, um Conselho Regional de Desenvolvimento e tudo mais. Tem saído alguns projetos bem interessantes e as cooperativas são muito fortes. No sul do país nós temos como características cooperativas serem as maiores empresas da região, se não as maiores do país nesse sentido, né? E principalmente na área de produção animal ou produção agrícola, né? E aqui a gente tem empresas ou cooperativas investindo valores vultuosíssimos, né? Vou dizer só um investimento, tem uma cooperativa aqui na região que está investindo aí, o propósito agora, para os próximos anos, são 500 milhões de reais num investimento em uma unidade fabril, né? E essa é uma delas, nós temos 3 projetos dessa tamanho e envergadura na região. E hoje já falta mão de obra, na nossa região aqui falta mão de obra. Tem carro de som na rua, chamando o povo para se inscrever para poder trabalhar, falta gente, né? E o pior isso aqui que não é falta gente com mão de obra qualificadíssima, não, é mão de obra básica, é quase que força braçal só, entendeu? E a empresa contrata, dá capacitação e insere, né? E ainda vai buscar em outro município. Eu vou pegar a Cistobrianca aqui, que é uma cidade pequena, sai em média 25 ônibus por período de trabalho para o município do lado que é Palotina. E aí você vai pegar Toledo, é assim, Cascavel é desse jeito, falta muita mão de obra, né? Eu falei só de Assis Dobré, fora a outra micro-região que está ao redor, que também sai pessoas para trabalhar lá. E aqui um frigorífico que vai sair entre Assis Dobré e Toledo, né? É mais 8 mil empregos diretos. E tá para estourar a qualquer momento. Então, assim, é muita geração de emprego. E o que a gente comenta, né? Onde que vai escoar tudo isso, né? Então, o problema assim, a gente tem uma ferrovia aqui em Cascavel, mas até chegar a Cascavel, então a gente tem uma discussão assim logística, não é só do escoar o produto, mas também de destinar a matéria-prima até o local da transformação, né? Então é por isso que eu fiz a pergunta, eu acho bastante pertinente, né? Até o Rafael está comentando aqui, tem mais questões, Rafael? Pode colocar aí para o professor César. Aí. Nesse cenário de pandemia, qual está sendo o maior desafio nesse setor de logística? Poliana, eu acho que é o desafio de você manter a. Eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: percebam que, mesmo com essa pandemia toda, nós não tivemos desabastecimento. A logística funcionou, diferentemente do que aconteceu na Europa, que, em virtude do fechamento lá dos países, etc., ocorreram falta de produtos, inclusive, no supermercado, e esse era um medo que eu particularmente tinha no início da pandemia, lá para março, abril, de haver desabastecimento, porque fechando empresas, fechando estradas, estados fechando suas fronteiras, etc., o risco que nós corremos de desabastecimento foi muito grande. E a logística do Brasil deu conta do recado, trabalhou de maneira eficiente, ainda hoje trabalha de maneira eficiente. Estamos tendo aí alguma falta de produtos pontuais, um produto ou outro, mas de maneira geral não houve desabastecimento, não tivemos problemas sérios com relação à falta de insumo, seja de comida, seja de remédio, seja lá do que for. Isso é uma grande vitória e mostra como a logística no Brasil ela está bem, suas engrenagens funcionam bem, e foi uma preocupação, se vocês se lembrarem, até do governo, inclusive, de tentar fazer um esforço muito grande para evitar o desabastecimento. Mas voltando aqui para a pergunta da Poliana, eu acho que foi trabalhar nesse novo cenário aí de restrições, trabalhar nesse cenário aí de cuidados, né, que todos devem ter para evitar a contaminação, a disseminação do vírus e manter as atividades das empresas, das organizações com eficiência e com esmero.
qual seria o preço estimado desses veículos autônomos? Daísa, não tenho essa informação, ainda são protótipos, ainda não tem nenhuma venda, ainda não foram colocados no mercado, então ainda não há essa informação, não tem como eu te passar essa informação. Creio eu que deva ser um pouco elevado. Se você pegar pelo exemplo aí que nós temos hoje no mercado dos carros elétricos, né, do carro que não usa mais gasolina e sim eletricidade, que tem um preço mais elevado, provavelmente o carro autônomo vai. Claro que estamos falando aqui de um protótipo que ainda está em desenvolvimento, né, que ainda vai levar um pouco de tempo para chegar no mercado. Ok. Nós já fechamos o período de questões, professor? Senão a gente fica aí quase a noite toda aí também respondendo, né? Mas seria interessante se a gente pudesse. Estamos à E é mais disposição, aquele. a pressa é de vocês. Eu estou ali Não, bem tranquilo. tranquilo, tranquilo. Mas assim, eu acho que a gente conseguiu tratar bastante, com bastante profundidade, os temas, de maneira com que a gente consiga refletir, né? Porque, a princípio, a informação em si, ela gera muita reflexão, né? E às vezes uma informação nova hoje, a gente não consegue assimilar, não consegue corroborar direito com as informações outras que a gente tem, mas nos passar dos dias isso levanta muita reflexão, né? E essa temática que você trouxe hoje, César, eu acho que é bastante interessante, porque eu acho que vai ter muita gente aí que vai ter que repensar muitas coisas. E a gente tem, por característica, morar numa cidade de pequeno porte, eu diria assim, e a gente está acostumado com algumas facilidades, com algumas benesses, né, de estar tudo muito próximo, né, e a gente vai daqui e ali, tudo com maior facilidade. A partir do momento que nós temos um processo logístico mais estruturado, regionalmente, isso amplia mais ainda, né. Então, eu faço parte de uma outra cidade, não vou citar o nome, né, que quando eu morava antigamente, e sempre comentavam algo assim, que lá o melhor bairro da cidade era outra cidade do lado, porque era nem 20 quilômetros de distância, né, e asfaltado em via dupla. Então, se você tivesse um bom carro, você chegava até lá tranquilamente, né. Mas eu só gostaria de agora agradecer, né. Bom, o Rafael está dizendo que tem mais uma pergunta, Rafael? Tem mais uma pergunta? Vamos lá, César, topa mais uma pergunta? Professora Gisele, minha colega aqui do Instituto Federal do Acre, nesse período de pandemia ficou mais evidente a terceirização do trabalho nas atividades logísticas. Por um lado, gera posto de trabalho e renda, por outro, beneficia muito mais as empresas do que os trabalhadores. Essa é uma tendência sem volta. Gisele, a logística, ela depende de terceirização. Aliás, logística é terceirização. Sem terceirização, logística não existiria. Então, quando uma empresa coloca a sua mercadoria para ela seguir para o seu consumidor pelo correio, por exemplo, ela está fazendo terceirização, está terceirizando o serviço de entrega. Então, a logística é uma atividade que depende, cuja terceirização é fundamental para que ela possa realizar o seu trabalho. Transporte, entrega de mercadorias, via de regra, é uma operação terceirizada. Então, não tem como você ser um profissional de logística e ser contra a terceirização, senão você não vai realizar o seu trabalho. Então, é uma tendência, sim, que ela é uma tendência importante e que ajuda muito a logística a crescer. Ok. Se não aparecer mais uma no meio, professor, mas eu acho que é ok. Eu acho que hoje está de bom tamanho. Gostei bastante da nossa fala, da abordagem. E gostaria agora de agradecer, professor César. Eu sei que o senhor também está muito requisitado e peço desculpas. E no momento da sua fala, o senhor nos chamou em alguns momentos
E aí, quando eu fui entrar, aí o senhor já estava iniciando novamente, aí eu falei, não, deixa ele continuar, senão fica mais estranho ainda, né? Sem É que eu problema. estava aqui ouvindo, porém, atribuindo aqui uns formulários que o pessoal está preenchendo, mandando os links das próximas palestras, ou seja, o evento não para, né? E a gente está trabalhando no making off. Mas beleza, eu gostaria de imensamente agradecer a sua fala, professor César, a sua presença virtual conosco. O IFPR, em especial o Campus Assis Chateaubriand, congratula o senhor a essa presença. Dizer que nossas portas estão extremamente abertas ao IFAC e ao senhor para tudo aquilo que nós podemos auxiliar. A sua fala de hoje, eu acredito que ela vai repercutir por alguns dias. Nós temos presentes no evento aqui vários empresários que eu estou acompanhando, inclusive associados à Associação Comercial, que nós, via Instituto, também fazemos parte, e a gente tem discutido isso nas reuniões da Associação Comercial, essa questão logística. Né? E eu sempre salientei para eles, olha, vai ter uma palestra, vai ter uma pessoa falando sobre isso, vamos lá assistir. E eu vi o pessoal aqui, até mandaram nos WhatsApp, mas eu não li ainda, mas eu vi o pessoal comentando alguma coisa a respeito. Quem sabe num médio a longo prazo aí a gente retoma essa discussão para tratar de questões mais pautadas e mais locais, né? Hoje a gente está falando de maneira mais macro. Mas muito obrigado, fico imensamente grato pela sua contribuição e dizer que foi um prazer e uma honra muito grande tê-lo conosco. Prazer foi meu, Schumacher. Estamos à disposição, que precisar aí para debater e conversar sobre logística, nós estamos à disposição aqui, com o que a gente puder contribuir. Ok, muito obrigado e até mais, professor. Eu que agradeço. Forte abraço. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Só fazendo nossos informes finais, né? Gostaria de agradecer aqui a presença de todos os participantes que estão aqui enviando suas questões, fazendo seus comentários, do Brasil todo. É muito interessante a maneira como nós estamos transmitindo esse evento, a maneira como nós estamos participando desse evento, tem engrandecido, acho que a todos nós, de forma pessoal e profissional. Eu sempre digo, nas oportunidades que eu tenho com nossos alunos no curso de Tecnólogo em Gestão Comercial, que o momento da pandemia ele nos trouxe vários problemas, mas nos trouxe também vários aprendizados. E um deles é como nos relacionarmos à distância, sem perder os valores e sem perder a profundidade nos assuntos que nós vamos tratar. E esse evento está reforçando muito essa conscientização. Eu gostaria de salientar que na terça-feira da semana que vem, tá? No dia 3, no dia 3 do 11, nós temos a palestra, né? Nosso congresso continua com o Cheng Yangshen, na China, diretamente da China, tá? Ele vai falar português, tá, gente? Ele fala português, viajou e representa a empresa aqui no Brasil, sempre que possível. Ele vai falar sobre as tecnologias Huawei, ou seja, tecnologias de ponta, que assessoram não só a questão da gestão comercial, mas todas as transições em relação à gestão das informações. Não percam, pessoal. Shen é nascido na China, graduado em estatística pela USP, trabalha na Huawei desde 2011. Hoje é gerente de canais e atua no setor de ecossistema de talentos da Huawei. Tá? E na quarta-feira, no dia 4 do 11, às 20 horas, na terça-feira vai ser às 20 horas também, está marcado no nosso site às 19, vai ser às 20 horas, tá? Nós temos a palestra com o Fernando Figueiredo, que inclusive estava me chamando agora, quando eu estava falando, vocês escutaram que tocou meu celular aí, é ele que está me chamando para a gente definir alguns detalhes, tá? O Fernando Figueiredo, ele começou uma carreira no mercado internacional aos 25 anos, quando chegou em São Francisco, né? E foi estudar marketing, e tudo mais. Eu vou deixar para explicar um pouquinho mais do currículo dele na terça-feira à noite. Mas ele é o CEO da empresa Vale Innovation, lá do Vale do Silício, nos Estados Unidos. E eu acho que nós temos muito a aprender com ele também, como todos os demais que passaram por nós nesse período do evento. Ele vai falar sobre empreendedorismo e inovação no Vale do Silício. Vamos aprender o que se faz por lá e o que nós podemos aproveitar de melhor por aqui, porque nós também temos muito o que ensinar. Ok? Muito obrigado a todos. Um ótimo final de semana, um feriado prolongado. Vamos lá visitar, rezar um pouco por nossos entes queridos que já se foram no dia 2 de novembro. E eu desejo a todos muita saúde, muita paz. E vamos em frente. Muito obrigado e boa noite a todos, pessoal.